Boa noite, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso estudo de segunda-feira. Que tenhamos um final de noite bastante proveitoso, com bastante luz, bastante paz. E nós vamos dar continuidade ao estudo da Gênese, da Gênese segundo o Espiritismo, o capítulo 1. E nós vamos falar agora a última parte desse capítulo, tá? Nós vamos encerrar o estudo desse capítulo. Então, nós falamos da última vez que a revelação, ela fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém e o conjunto, a coordenação de todos esses ensinos parciais constituíram a doutrina espírita. Então foi parte por parte que depois foi reunida e assim constituiu a doutrina espírita. Era necessário reunir os documentos diversos das instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos, todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças e ver a correlação entre os fatos. Como essas comunicações vinham de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso ter a sanção do ensino geral dos espíritos, afastando as ideias que eram desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os das mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso um centro de elaboração independente de qualquer ideia preconcebida. Esse centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. Originou-se, então, dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, a outras encaminhando-se de centro para a circunferência. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde promanou. Desta forma, os diversos centros parciais começam a falar a mesma linguagem espiritual de um extremo a outro do mundo. Sentiram-se assim mais fortes os espíritas. Lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não se viram mais insulados e perceberam um ponto de apoio a prendê-los à grande família. Mas como saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Fazia-se necessário que um centro reunisse todas as instruções e transmitir a todos a opinião da maioria. Tanto a ciência como o espiritismo não saíram prontinha do cérebro de um homem. São fruto de observações sucessivas e observações precedentes. Daí o ser gradativo o ensino que ministram. Há, porém, uma diferença capital entre a marcha do espiritismo e a das ciências. A de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos anos, ao passo que o espiritismo bastaram alguns anos. Isso aconteceu devido ao grande número de espíritas que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada uma o contingente de seus conhecimentos, sendo todas as partes da doutrina elaboradas quase ao mesmo tempo, e alguns anos bastou para que estruturassem um todo. Quis Deus fosse assim, primeiro para que o edifício mais rapidamente chegasse ao ápice, e para que por meio da comparação conseguisse uma verificação imediata e permanente da universalidade do ensino, que, a não ser pela sua conexão com o conjunto, as partes teriam valor e autoridade, vindo cada um na hora oportuna. Não confiando a promulgação da doutrina a apenas um único espírito,
Quis Deus que assim o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, estabelecendo assim um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Um último caráter de revelação espírita, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. O Espiritismo estabelece como princípio absoluto o que se acha evidentemente demonstrado, ou que ressalta logicamente da observação. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma revelação? Não poderia ele encontrar em si mesmo tudo o que necessita para se conduzir? Bom, do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência que lhe diz: não façais a outrem o que não quererias que te fizessem. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens. Porém, sabem todos lê-la nesse livro? Como essa moral não é praticada, mesmo por aqueles que a ensinam, Deus envia, de tempos a tempos, mensageiros especiais aos homens, para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho. Assim como os homens mais adiantados enviam missionários a selvagens e aos bárbaros. Então, como essa moral ainda não está totalmente praticada, não está praticada, essas mensagens vêm novamente através desses missionários. A moral ensinada pelos espíritos é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando sanção, quer dizer, dando confirmação à doutrina cristã, às próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes do Espiritismo, o homem reconhece e compreende a solidariedade, a caridade e a fraternidade, que se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever e o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo, poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados, mas também Deus não mais os enviará. Uma das questões mais importantes no começo deste capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes infalíveis? As manifestações, nas suas inumeráveis modalidades, são fatos que o homem estuda para lhes deduzir a lei, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que de tal modo são mais colaboradores seus do que reveladores, no sentido usual do termo. Ele lhes submete aos dizeres ao cadinho da lógica e do bom senso. Desta maneira, se beneficiam dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham, sem abdicar o uso da própria razão. Sendo os espíritos almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos fora da humanidade. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis, em vez de serem visíveis. E nem por isso terem menos autoridade suas palavras por estarem no mundo dos espíritos. Vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitir inteiramente pronta nenhuma ciência. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregues às suas próprias forças.
Pedir conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais, é tratar com seus iguais. Disto é, que importa se convençam todos, os que não estudaram o espiritismo fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações com o além-túmulo. A nova condição de existência, como espíritos, lhe dilatam os círculos das percepções, veem o que não viam na Terra, libertos do entrave da matéria, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado. A perspicácia de que gozam abrange mais vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos prejuízos humanos. É nisto que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea. Seus conselhos podem ser, então, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. Permite Deus que fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extra-humanas as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. Não sabíeis por que sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem nenhum futuro aparente produzia para o futuro. Nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade que não passava de bela teoria assenta agora numa lei da natureza. Com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito, em parte alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres, aquém e além da tumba. É o reino da caridade sob a divisa, um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida dizias, eterno Deus aos que vos são caros. Agora dir-lhe, eterno a Deus, no termo da vida dizias eterno a Deus aos que vos são caros. Agora dir-lhe-eis até breve. Tais, em resumo, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade cavara, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada, e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Então, esse capítulo, o capítulo 1, ele veio nos esclarecer por que o Espiritismo é a terceira revelação. Então ele veio mostrar tudo isso, que é a terceira revelação, porque ela está de acordo com o que o Cristo disse que enviaria o Consolador prometido. Né? Ele havia dito isso para nós, que nos enviaria o Consolador prometido. E o Cristo, o que o Espiritismo faz? Ele nos consola, ele nos traz a visão da vida futura, para onde iremos, de onde viemos, né? Ele nos esclarece sobre isso e proporcionalmente nos traz uma claridade, né, nas nossas inspirações, nos nossos pensamentos. Ele traz mais paz para o que nos espera. Não aquele desespero do nada, né, que vai se transformar em nada. Morreremos e nada seremos, né? Não. Ou então queimaremos eternamente no fogo do inferno. Ele vem nos esclarecer que tudo isso não estava de acordo com a realidade. E ele vem nos mostrar essa realidade que é da vida futura, né? Então, isso foi ditado parcialmente, observado, comparado, analisado, para que pudemos ter essa revelação. Então, esse capítulo veio nos demonstrar isso, tá bom? Então, um bom final de noite para todos, que tenhamos uma boa semana de muita paz e de muita harmonia. Fiquem com Deus, uma boa